Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, nesta semana vamos falar sobre as atividades do Maio Laranja. Esse que é um mês voltado a colocar em evidência as ações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e que acontece em todo o Brasil, inclusive aqui em Francisco Beltrão. Não saia daí, a gente volta num instante. Trabalhadores no Comércio. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Francisco Beltrão está ao seu lado e sempre atuante na defesa dos direitos, salários justos e condições dignas de trabalho. Equipe especializada em assessoria jurídica para atendimento da categoria. E além disso, conta com muitos benefícios e convênios para os associados. Seja associado, fortaleça esta luta. Na Rua Pernambuco 111 e também nas mídias sociais. Fone WhatsApp 3524-1819. SEC FB, sempre em defesa dos comerciários de Beltrão e região. Estamos começando mais um Associativismo e Cooperativismo na tela da TV Beltrão, um programa que toda semana leva até você, telespectador, temas relevantes da nossa sociedade, a atuação de entidades, grupos organizados, de cooperativas, de instituições, tanto do setor público quanto também da iniciativa privada e não somente de Francisco Beltrão, mas de toda a região sudoeste do Paraná. E nesta semana, fechando o mês de maio, nós vamos falar um pouco mais sobre o Maio Laranja, que é uma série de ações, na verdade é uma campanha que é voltada ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e de adolescentes. E para ter essa conversa, a gente começa a nossa entrevista com a Inês Cope, ela que é psicóloga e é coordenadora do CREAS aqui de Francisco Beltrão. O CREAS é uma das instituições que está à frente da campanha aqui no nosso município, né? Não só Francisco Beltrão, acho que vários municípios abraçam, né, essa ideia, mas eu queria que você falasse especificamente sobre Beltrão, né? O que foi programado, o que deu para colocar em prática aí ao longo desse mês, que eu acho que o tema fica mais em evidência, né? Sim, né? É uma campanha nacional, então é a nível de Brasil, né? Em vários municípios são desenvolvidas atividades. Aqui, junto com a Rede de Proteção do Município, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, foram organizadas diversas atividades que algumas já foram desenvolvidas e outras vão ser ainda desenvolvidas durante o decorrer do mês de maio. Essas campanhas, e atividades, elas acontecem durante todo o ano, mas a gente intensifica agora nesse mês justamente para chamar a atenção da sociedade quanto a esse tema. Então a gente iniciou no sábado, dia 16, teve um movimento na Praça Central, onde foram distribuídos panfletos informativos sobre o fluxo do município, né, como que se dá os encaminhamentos dentro do município. Na segunda-feira ontem, que foi o dia D da campanha, foram realizadas caminhadas nos 3 territórios da rede de proteção do município, com integrantes de toda essa rede, né? Saúde, educação, assistência social e algumas pessoas, enfim, crianças e adolescentes que fazem parte dos serviços. Bacana. Teve palestra também, né? Foi desenvolvido palestra. A ideia, acho que é levar esse tema principalmente para o público-alvo, né? Sim. Estão sendo desenvolvidas, então, palestras também nos 3 territórios da rede de proteção. Esse ano está sendo enfocado o tema dos crimes cibernéticos, tendo em vista que a gente observou ali nos dados do boletim informativo um aumento bem significativo desses crimes. Então, esse ano o enfoque das palestras está sendo da violência sexual nos meios digitais. Também foram realizadas palestras para os acadêmicos de psicologia do curso da Unipar. Vão ser realizadas ainda no decorrer da próxima semana palestras nas escolas do interior, né? Ponta Nova do Cotegipe, Assentamento Missões, que são territórios mais distantes, né, do meio urbano. Então, vão estar sendo realizadas palestras e atividades, né? Vai ser um dia todo de atividades lá com as crianças e adolescentes e com os pais também dessas crianças. Ok. Eu imagino que vocês desenham toda a programação com base
em indicadores, em dados que apontem algumas tendências. Como você falou, tem a questão dos crimes cibernéticos, né, que estão em evidência. Queria que você falasse um pouco mais, né, sobre como que as crianças, adolescentes, principalmente os pais, podem monitorar, se prevenir, se proteger, né, de algumas situações como essas. Então, a gente observou um aumento bem significativo ali na questão dos crimes sexuais que são relacionados ao meio digital, né? A pessoa que vai cometer esse abuso, ela se utiliza desse meio, dessas ferramentas que tem ali nos jogos, os bate-papo de conversa e tal, para chegar até essas crianças. Então, muitas vezes o crime ele não é físico, né? Ele acaba acontecendo de uma forma remota, mas acaba sendo um crime sexual também por conta de imagens, vídeos, enfim, né? Ele chega até essas crianças, esses adolescentes, né, de uma forma bem sutil, né, conversando como se fosse alguém da idade dele, né, ele acaba ganhando a confiança dessa criança, né, e o adolescente, e aí depois começam as chantagens. Então, é bem importante que os pais, os responsáveis estejam bastante atentos a alguns sinais que essa criança ou adolescente possa estar apresentando, né. Dentre eles a gente pode falar o isolamento, né, criança ficar muito tempo nas telas, trancada, ter senha, né, para que os pais não tenham acesso, que são todas já orientações que os próprios abusadores acabam, né, fazendo para que essas crianças e adolescentes estejam, de certa forma, sob o controle deles. Outros tipos de crimes, né, relacionados ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes também vem acontecendo em Francisco Beltrão, né? Eu até peguei alguns indicadores, assim, são preocupantes, né, a quantidade de crimes que ainda acontecem, né? Sim, né? Então, a gente observa ali nos 2 últimos anos um aumento de 30% no número de casos de violência sexual, né? Esses dados a gente obtém através da escuta especializada, né? Todas as crianças que passaram por uma situação de violência sexual ou têm um instrumental da revelação espontânea ou eles passaram pela escuta especializada e aí é possível fazer essa mensuração, né? A gente observa que os dados prevalecem a nível nacional, 80% são meninas, e mais de 90% dos casos eles acontecem dentro do ambiente familiar. Ou né? seja, alguém muito próximo, de confiança. No local onde ela deveria estar protegida por pessoas que deveriam estar cuidando e protegendo. Né? Então isso é um dado preocupante, porque a gente precisa levar conhecimento e informação também para essas crianças, para que elas saibam aonde buscar, como se prevenir diante dessas situações. Legal. Inês, a campanha ela é importante, né, porque eu acho que evidencia, né, uma série de temas que são levados para as famílias, para as crianças, para as escolas, né, eu acho que isso é fundamental, né, porque a informação é o primeiro passo, às vezes, para você identificar qualquer situação desse tipo. Mas para além do Maio Laranja, né, eu queria que você comentasse um pouco de toda a rede, do que é feito, de como que essa proteção, né, das crianças e adolescentes aqui em Francisco Beltrão. Então, o nosso município ele está organizado de uma forma conjunta, intersetorial, que a gente chama, que não é só um determinado setor que é responsável por desenvolver ações, né? E como a campanha mesmo diz, todos somos responsáveis, né? Então, a gente tem dentro do município 3 territórios que são as redes locais, Padre Eurico, São Miguel e a Cidade Norte, né? Então, nessas 3 redes acontecem reuniões mensais, onde são levadas situações, discutidas situações onde se chama a atenção, onde se acende um alerta para uma possível situação, né? Então, essa ação acontece durante todo o ano, né? Tem o cronograma das reuniões mensais, né? Faz parte todas as escolas, todas as unidades básicas de saúde do território, os serviços de convivência, os serviços da assistência social, né? Enfim, das 3 principais políticas que a gente tem hoje, que é a educação, a saúde e a assistência social, né? Então, durante todo o ano é realizado, além de, claro, né, os temas serem trabalhados e abordados dentro dos serviços de convivência, também nas escolas. Entendido, ou seja, tem uma grande rede de proteção, muitos profissionais capacitados, bem capacitados, para estarem acolhendo, identificando e apurando esses casos, também repassando aí para as autoridades para fazer a parte criminal
né, dessas situações. Inês, obrigado, viu, pela tua participação, pela tua disponibilidade. A gente continua com o nosso programa falando sobre as ações e também sobre a realização do Maio Laranja aqui em Francisco Beltrão e toda a rede de proteção voltada às crianças e adolescentes do nosso município. Não saia daí, a gente volta num instante aqui na tela da TV Beltrão. Chegou a hora de economizar e renovar a sua casa e o seu campo. Na Afubra você encontra de tudo: eletrodomésticos, eletrônicos, som, imagem, mesa e banho, utensílios de cozinha e muito mais para facilitar o seu dia a dia. E sabe o que é melhor? São preços e condições imperdíveis que cabem no seu bolso. Venha para a Afubra, no Trevo do Alvorada, saída para Cascavel. Ligue agora, 46-3905-1800. Afubra, sempre com você. Precisando de assistência técnica? Então vem para a GNU Informática. São 22 anos de experiência em reparos de celulares, computadores e notebooks. Mas se você busca um aparelho novo, aqui tem uma loja completa de eletrônicos e acessórios, com entregas em todo o Brasil. GNU Informática, na Avenida General Osório Cango, em frente à Fopar. O associativismo e cooperativismo está de volta na tela da TV Beltrão e nesta semana estamos falando um pouco mais sobre o Maio Laranja. E esse que é um mês voltado todo ele à conscientização e ao combate sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. Claro que é um mês em que esse tema ganha evidência, né? Vai aí para uma série de ações, vai para a sociedade, para dentro das escolas, das famílias, mas é um trabalho constante, feito todos os dias aqui no nosso município através de uma grande rede. E para continuar agora a nossa conversa, eu falo agora com a Nilce Tomazini, ela que é da escuta especializada, que é, vamos dizer assim, uma das pontas, né, desse trabalho, né, Nilce? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa e eu acho que explica até para o nosso telespectador o que é a escuta especializada e como que ela se insere, né, nesse contexto da assistência social, da rede de proteção às crianças e adolescentes. Isso mesmo, Leandro. Há 5 anos foi implantado o procedimento da escuta especializada aqui no município de Francisco Beltrão, pela Secretaria de Assistência Social, e através de uma lei nacional, a Lei da Escuta Especializada ou Lei da Escuta Protegida, que atende crianças e adolescentes vítimas de violência. No nosso município, quando foi implantada, foi apenas para casos de violência sexual e ficou por 4 anos e meio, atendendo apenas crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas, que a lei é para testemunhas de violência também, porém apenas para essa forma de violência. A partir de agosto de 2025, do ano passado, foi implantado, então, para todas as formas de violência e a gente vem atendendo, então, crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Inclusive, muitas crianças e adolescentes testemunhas de violência doméstica, que também devem ter um encaminhamento, para serem atendidas aí com atendimento psicológico, psicossocial, Então, a lei, como eu falei, é nacional, a partir de ali da 2018 começou a ser implantado em todos os municípios do Brasil e a porta de entrada é o Conselho Tutelar, toda a rede de proteção, incluindo as escolas, CMEs, unidades de saúde, serviços de convivência, todas as instituições que atendem crianças e adolescentes, os profissionais estão preparados e devem estar preparados para uma revelação espontânea de violência, de casos de violência, Então, nós temos protocolos, que são documentos que são utilizados para registrar esses relatos
e que devem ser encaminhados sempre, primeiramente, para o Conselho Tutelar. O órgão vai ter o conhecimento ali de imediato para analisar e ver que medidas de proteção devem ser aplicadas em cada caso. E se nesse documento não vier todas as informações, né, do fato, da situação de violência, passa pela escuta especializada para ter um relato mais fidedigno, com mais informações, né? Através dos boletins de ocorrência nas delegacias são encaminhados as requisições para o Conselho Tutelar, né, para a escuta especializada, visto que as crianças e adolescentes não são ouvidos nas delegacias, e também o próprio Conselho Tutelar, que recebe as famílias, que recebe denúncias através dos telefones, né, o Disque 100 também vai para o Conselho Tutelar e vai ser requisitada a escuta, né? Então, nesses 5 anos de implantação da escuta especializada, foram mais de 1.000 atendimentos de violência sexual, né? Embora uma pequena porcentagem seja por precaução mesmo, por suspeita de que aquela criança ou adolescente seja vítima de violência, ou estava no mesmo contexto de crianças que foram vítimas ou irmãos, né, ou através de comportamentos, né, que evidenciam uma suspeita de violência sexual, também passam pela escuta especializada e entra nesse número, né, que a gente registra. Bacana. É interessante observar justamente a complexidade, eu acho, desse trabalho, né, porque a escuta como é que nós podemos chamar aqui, o estabelecimento de um protocolo, né, uma metodologia toda visando você garantir a proteção daquela criança, né? Não deixar nenhum resquício, né? de trauma, nem nada disso. E a lei já foi elaborada para que essa criança, adolescente, que anteriormente era ouvido em diversos órgãos, né? Por diversos profissionais, né? Ela era revitimizada, embora nós, já trabalhando nesse meio, não tinha esse conhecimento, não se atentava a isso, né? Então, agora na escuta, eles de preferência falam uma vez apenas na escuta ou naquele relato para aquele profissional que ele escolheu lá na escola, lá no colégio, e a gente vai considerar, né, aquele relato como a escuta, né, para que ele receba o atendimento psicossocial no CRES sem ter a necessidade de ser questionado novamente sobre a violência sofrida. Quantos casos você falou que já passaram somente em relação à violência sexual? Mais de 1.000 nesses 5 anos? Nesses 5 anos foram mais de 1.000, com as suspeitas, que infelizmente a maioria desses números foram casos confirmados pela criança e pelo adolescente. Pois é, Nilson. E aí, tendo por base toda essa tua experiência, assim, o que você pode até, eu acho que, falar para o nosso telespectador, assim, o que dá aquela dica, assim, o ambiente que não está, né, bom, o convívio, as pessoas, enfim, como que geralmente as crianças acabam caindo, se inserindo, né, em situações de violência sexual? Olha, são tantos relatos nesse período, né, desse número tão grande de atendimentos, e muitas vezes as crianças se sentem inseguras dentro da própria casa, porque o autor da violência convive ali junto muitas vezes, e muitas delas elas não reconhecem que aquilo é uma violência, né, confunde com carinho, com uma atenção, com afeto. Por isso as escolas também, elas têm esse papel de trazer uma educação sexual, né, de orientação. Muitas delas demoram para revelar também, para não levar algum conflito ali na família, elas se sentem culpadas, elas acham que a mãe não vai acreditar nela, enfim, elas se sentem culpadas porque elas sabem que a partir do momento que contar, de repente, né, haja um afastamento ali daquele companheiro, né, da mãe, o avô vai ficar de mal com a família, ou ela sempre pensa que já vai preso e aí a culpa vai ser minha, né? Então, eu acho que os responsáveis devem passar essa segurança, essa confiança, né, que se realmente acontecer ou estiver acontecendo, que não deixe de contar, dar essa proteção, né? E essa segurança, como eu falei. Excelente, eu acho que essa dica, né, a gente criar aí filhos, né, passar essa confiança, né, estabelecer essa relação, acho que é fundamental para a gente poder superar, né, porque o ambiente muitas vezes se condicionou, às vezes, ou se erroneamente acha que é uma questão social e não é, né? Exatamente. Pode acontecer em qualquer ambiente. E tem outra questão, Leandro, que pela lei no Código Penal, no artigo 217, deixa muito claro
sobre o crime de estupro de vulnerável, que é abaixo de 14 anos, as meninas, independente do consentimento da família, vai ser estupro de vulnerável, né? Então, a gente se depara com casos de, muitas vezes, chega para nós quando a adolescente engravidou, por exemplo, vai fazer a primeira consulta lá do pré-natal e a UBS vai, então, encaminhar para o Conselho Tutelar, porque ela foi vítima de estupro de vulnerável, mas elas não se reconhecem enquanto vítimas, né? Então, a gente tem que passar essas informações, as escolas, as famílias têm que ter esse conhecimento, né? E muitas adolescentes acabam se relacionando antes dos 14 anos, embora não venham a engravidar, mas elas estão sendo vítimas de estupro de vulnerável e elas demoram para reconhecer isso, muitas vezes elas estão envolvidas emocionalmente e a maioria dos casos com adolescentes também, meninos adolescentes. Então, tanto os meninos quanto as meninas, as famílias, elas têm que ter conhecimento que é um crime, né? E para evitar isso, muitos desses números de atendimento são de estupro de vulnerável, embora elas não se reconheçam. Que em tese é consentido, mas tem um enquadramento criminal, né? Enquadramento criminal, bem isso, exatamente. Ok. Tá dado o recado aí da Nilce Tomazini, ela que é a profissional responsável pela escuta especializada aqui de Francisco Beltrão. Acho que um serviço essencial, né, dentro de toda a rede de proteção, né, aos crianças e adolescentes aqui do nosso município, falando um pouco mais, né, sobre esse trabalho e também passando aqui uma mensagem, um recado para todos os pais que nos assistem aí de casa. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos na sequência para continuar falando sobre as ações do Maio Laranja e também sobre todo esse trabalho, né, voltado ao combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Não saia daí, a gente está de volta no instante. Indústria Alumínios Belmar. Agora, loja da fábrica junto com Indústria Mais Atacado com novo endereço. Rua Vicente Setembrino Palotim, 192, Padre Eurico. A Belmar convida todos os clientes de Beltrão e região a conhecer a nova loja da fábrica. Tudo bem com você? Sou Williams Costa, empresário, corretor da HS Consórcio Francisco Beltrão já há 14 anos. E quero trazer uma reflexão para quem financiou a sua casa. Quando você financia uma casa, você paga 2,5 casas a mais. E daqui a 30 anos, tu tem uma casa praticamente, né, depreciada e velha. Dentro do financiamento, o custo do juro é alto. Se você quiser programar a compra ou mesmo quitar o financiamento, contrate a Costa Consórcios, corretora da HS Consórcio em Francisco Beltrão, pelo WhatsApp 46-9924-0920 ou faça uma visita na Rua Rio Grande do Sul, número 1000, bairro Nossa Senhora Aparecida. Nós temos hoje uma equipe qualificada, tem lá o Luciano, tem o Adriano, setor de contemplação especializado a Larissa, tem a minha sócia a Cláudia, setor de cobrança e atendimento também a Fábio. E nossa empresa acolhe todas as pessoas que desejam se dar bem financeiramente. Numa programação onde que a meia parcela facilita para quem está pagando aluguel a aquisição de um bem sem pagar juros. Todas as pessoas querem se dar bem financeiramente, mas nem todo mundo tem disciplina para guardar dinheiro no banco. Às vezes, para guardar um valor de R$1.000 por mês no banco, o retorno de um valor baixo desse de poupança é pequeno, R$10. Agora, se você pegar esse valor e colocar numa carta de crédito, você alcança o teu objetivo de uma casa própria, um caminhão mesmo, que pode faturar alto e alcançar o teu objetivo sem juros. HS Consórcio Francisco Beltrão é o Williams Costa, 46-9924-0920 ou simule hsconsórcios.com.br. O associativismo e cooperativismo está de volta na tela da TV Beltrão e nesta semana falando sobre as ações do Maio Laranja. Esse, lembrando, né, é um mês voltado à prevenção e ao combate à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É uma campanha que ocorre em todo o país
e que tem ações e atividades aqui em Francisco Beltrão. A gente já falou um pouco sobre todo esse movimento, né, que vai ao longo do mês de maio, mas que ele é permanente, né? Afinal, o ano todo a rede de proteção está atenta e cuidando de cada caso, né? De acordo com os protocolos, com os procedimentos corretos, para dar o melhor atendimento e a proteção possível para as nossas crianças e adolescentes. E a nossa conversa agora continua com a conselheira tutelar Pamela da Cruz, para a gente falar um pouco sobre a atuação, né, do Conselho Tutelar, esse que é fundamental, importante, né, esse órgão de atuação aqui no nosso município, em toda a rede. E eu queria entender, Pamela, melhor como que o Conselho Tutelar está situado, posicionado, né, no atendimento a essas demandas, né, especialmente sobre os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Exatamente. Olá, Leandro, obrigada pela oportunidade, o espaço. É muito importante nós, enquanto órgãos de proteção, né, da criança e adolescente, estarmos conversando sobre o Maio Laranja, sobre as inúmeras violências que ocorrem diariamente, né, com as nossas crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão não jurisdicional, autônomo, permanente. Então, todos os municípios têm o órgão, né, o Conselho Tutelar, e a principal função, a atribuição do Conselho Tutelar é a proteção, a garantia de direitos. Então, nós, enquanto Conselho Tutelar, a gente trabalha junto com a rede de proteção do município, né, Secretaria de Assistência Social, Educação, Saúde, esse trabalho intersetorial que nós chamamos, né, na proteção da criança e adolescente. Então, o Conselho é a porta de entrada para todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes. Nesse mês de maio, que nós trabalhamos o Maio Laranja, é muito importante a gente que é trabalhado, né, sobre o combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. E o Conselho Tutelar de Francisco Beltrão hoje, ele atende quase todos os dias casos de violência sexual no município. Então, é um dado extremamente relevante e grave que nos preocupa, por isso que nós temos que trabalhar fortemente a prevenção, né, com as nossas crianças e adolescentes, trabalhar nas escolas, orientar, né, os pais estarem atentos em casa, os responsáveis, com quem que as crianças conversam, mudanças de comportamento. É muito importante, né, e trabalhar com os meninos para que eles não venham futuramente a ser um agressor de suas esposas, suas namoradas, suas amigas, né. Então é muito importante a gente trabalhar fortemente a prevenção para evitar que essas violências aconteçam, né. Pamela, tanto a Inês, né, quanto a Nilce anteriormente já falaram que muitas dessas situações, desses casos acontecem no ambiente familiar, dentro de casa, né, com uma pessoa próxima, né, do convívio da família, que seja. E eu acredito que muitas vezes tem assim uma questão de se colocar em xeque, às vezes, a palavra, né, da criança, toda a situação, a família assim, não, mas deixa para lá, não deve ser nada. Só que não é bem assim. Quando cai, né, para o Conselho Tutelar, quando vem para a rede de proteção, é algo que vai andar independente da vontade da família, né? Exatamente. Ou das pessoas envolvidas, né? Explica um pouco sobre essa situação. Tem muitos desses casos aqui em Beltrão também? Sim, existem. Existem muitos casos em que a criança ou o adolescente vai relatar na escola uma situação de violência que ela passou. E aqui a gente fala não só da violência sexual, a violência psicológica, a violência física também, né, que é muito comum, infelizmente, mas ocorre muito desses alunos, dessas crianças e adolescentes relatarem na escola, relatar num lugar que elas frequentam bastante, né, ou às vezes numa unidade de saúde também, que passaram por algum tipo de violência. E a instituição que recebe, que acolhe essa denúncia, esse relato dessa criança ou adolescente, ela tem o dever de encaminhar para o Conselho Tutelar. Chegando até o Conselho Tutelar, a gente vai acolher essa demanda, identificar essa criança ou adolescente, em que situação ela está inserida, né, nessa família, se o suposto agressor ele está dentro da família, que na maioria dos casos está pai, padrasto, tio, avô, primo, né, a grande maioria, mas quero ressaltar aqui muito fortemente pai e padrasto. Então, assim, muito nos preocupa tudo isso.
E por vezes, quando chega a situações como essa, em que o suposto agressor é o pai ou o padrasto, algumas mães elas têm essa resistência de entender, né, de aceitar, não, jamais faria isso, de por vezes não acreditar no seu filho, na sua filha, né? Então são situações que ocorrem, né? Então tem que ter toda uma abordagem, um cuidado, como você vai conversar, orientar. E o objetivo do Conselho Tutelar, é bem importante a gente trazer isso, Leandro, é proteger. A gente não é polícia de criança e adolescente, a gente não está aqui para punir agressor, jamais. O nosso objetivo é proteger essa criança ou esse adolescente para que não venha sofrer novamente nenhuma violação de direito. Então, por vezes, semana passada até eu vi uma situação de uma profissional que trabalha na rede falando, o Conselho Tutelar, ele tem a função só de vir aqui e tirar as crianças dos pais. E debati com ela sobre isso, porque é algo muito grave de se falar, né? O Conselho Tutelar é um órgão de proteção que faz parte do sistema de garantia de direito, e se for necessário um atendimento, a gente tem que afastar essa criança ou esse adolescente da sua família natural, em que o suposto agressor reside ali, a gente vai fazer. Porque é a nossa atribuição e é o nosso dever enquanto Conselho Tutelar. Se é necessário um acolhimento, essa criança ou esse adolescente não tem uma família extensa e é necessário um acolhimento institucional, vai ser feito. Por quê? E tudo isso não é para punir ninguém, é para proteger essa criança ou esse adolescente, que ele não venha ser vítima de uma nova situação de violência. Então, o Conselho Tutelar, ele age com base no relato que chega para nós, um relato da criança ou do adolescente. Chegando, a gente vai direcionar, requisitar o procedimento da escuta especializada, né, e depois seguir com os encaminhamentos. CREAS, um atendimento que é o atendimento psicossocial, né, ou um atendimento psicológico na clínica de saúde mental, ou um atendimento psiquiátrico. Então a gente sempre trabalha nesse diálogo também, atendendo em conjunto, né, com o CREAS, informando dos casos. Então é importante esse diálogo nós termos, né, para que a gente consiga proteger e garantir esse direito mesmo dessas crianças e adolescentes, que eles venham a superar essas situações que eles passaram e não venham a ser vítimas novamente de nenhum tipo de violência. Exatamente, eu acho que é bem importante esse registro, né, até para a gente poder ponderar, colocar que a atuação do Conselho não é para ser uma polícia infantil, né, nada disso, pelo contrário, para garantir justamente, acima de tudo, o direito, né, daquela criança, daquele adolescente. Exato. Quando a gente fala de direito, não é só em relação à exploração sexual, né, tem outras formas de violência, né, Pamela? Eu queria que você comentasse um pouco, porque eu acho que muitas vezes isso está dentro das famílias e os próprios agentes não percebem, né, isso. Exato. Então, existem várias formas de violência também que são praticadas. Existem muitas formas de violência e às vezes a violência ela é algo cultural, né? Já vem, né, de gerações na família, os genitores, os avós sendo vítimas de violência e aquilo vem perpetuando. E às vezes para a criança ou adolescente vai ser algo natural porque ela desde criança já visualizou essas violências dentro da família. Então a violência psicológica ela, né, acontece muito também, xingamentos, palavras, né, que utilizam para chamar a criança ou adolescente. Botar apelido na criança, de forma de denegrir, é uma forma de violência. É uma forma de violência, sim. A violência física, a agressão, né, que ela ocorre muito frequentemente. Infelizmente, a gente tem muitas situações graves de agressão, né? Toda agressão ela é grave, né? Mas tem situações que transcendem, assim, uma advertência por parte dos pais. A violência sexual, que essa está de várias formas, quando a gente fala da violência sexual, ela não está só ligada somente à conjunção carnal, ela está ligada a toques, a olhares, gestos, né? O que você colocar na presença da criança para ela visualizar, seja um vídeo explícito, né? Ou a criança ou adolescente ver os adultos praticando, né? Tudo isso é uma forma de violência.
Então, são situações, né, que nos preocupam bastante e que às vezes a gente observa, não, mas isso só acontece em grandes cidades, em estados maiores, né, em grandes capitais, e não, gente, isso tem no nosso município. Nós, enquanto conselho, os nossos atendimentos, eles são sigilosos, assim como da escuta, assim como do CREAS. Então, a gente não pode chegar aqui na imprensa e falar, olha, hoje a gente atendeu 3 casos de estupro de vulnerável, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está garantindo o direito das crianças e adolescentes, então é muito sensível, né? A gente está aqui para proteger. Cabe aí, né, aos outros órgãos estar divulgando esses dados, né? Mas se a gente fosse, né, fazer isso, teria muitas histórias que acontecem no nosso município. Então, é importante a população se conscientizar, denunciar, né? Porque se a criança ou adolescente ela relata alguma situação com uma pessoa, é porque ela se sentiu, né, sentiu confiança nessa pessoa, tem essa pessoa como referência importante para ela. Então, é um dever dessa pessoa, dessa instituição, enfim, que recebeu esse relato, de nos encaminhar para que a gente possa estar protegendo e garantindo os direitos, né, dessa criança ou desse adolescente. Ok, tá dado o recado aí da Pamela da Cruz, ela que é conselheira tutelar aqui em Francisco Beltrão. Para a gente fechar, né, essa nossa série de entrevistas aqui hoje, o assunto rendeu, né? Afinal, estamos no Maio Laranja, esse que é o mês voltado ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, não falando só de Francisco Beltrão, mas em todo o Brasil. Pamela, obrigado pela tua participação, agradecer aqui também a presença tanto da Nilce quanto da Inês, que estiveram conosco nos 2 primeiros blocos, e lembrar sempre, né, eu acho que o recado para você que está aí do outro lado da tela, né, os pais prestem atenção nos sinais, né, as crianças também estejam sempre orientadas, né, não tenham medo de denunciar, ou também crianças e adultos, né, sempre aprender a respeitar o outro, né, principalmente os meninos, né, eu acho que é um recado muito importante a gente poder educar os nossos meninos aí de uma forma às vezes diferente do que vinha sendo feito antigamente. Obrigado, Pamela, obrigado pessoal que esteve conosco nos primeiros blocos e obrigado a você aí de casa que nos acompanhou no programa de hoje. Lembrando sempre, o Associativismo e Cooperativismo vai ao ar todo sábado, 12h30, e a reprise é toda quinta-feira à noite. Um forte abraço e até a semana que vem. Chegaram os novos álbuns de Júlio César Leonardi em comemoração a 25 anos na Estrada da Música. CD Nos Bailes da Vida e CD Gaiteiro do Paraná com 34 novas músicas. Cartão pendrive 25 anos com 130 músicas de toda a discografia. Venda exclusiva pelo WhatsApp 46 999 15 1308. Você já conhece a Negre Móveis de Madeira? Se você não conhece, está perdendo tempo. Mesas, cadeiras, molduras, roupeiros, camas de madeira, tudo você vai encontrar aqui.
parcelamos sem juros em até 10 vezes para você. Venha nos visitar. Estamos na Rua Peru, 1039, em frente ao Parque de Exposições. Prepare a sua empresa para o sucesso com a Bruniza Uniformes. Conforto e praticidade com durabilidade e elegância. Padronize a sua equipe e leve o seu negócio para um outro nível. Bruniza Uniformes, na Romeu Lauro, Verlang, 1520, em frente à Policlínica. Mármores e granitos Marmoraria Granibel. Acabamentos em geral. Revestimento de escadas, churrasqueiras, soleiras, capelas, túmulos e lápides. Revestimento de móveis sob medida para bancadas, pias e lavatórios. Granibel, na Rua Marília, 765, próximo a Ciretran, em Francisco Beltrão. Fone 3523-4965. Beltrão Tapetes, tatames, grama sintética, malotes, sacolas para condicional e tapetes automotivos personalizados com a marca da sua empresa. A Beltrão Tapetes conta com máquinas modernas, garantindo acabamento impecável e maior durabilidade para capachos e tapetes. Conheça a sandália anti-stress Vital Color. Beltrão Tapetes, fone 3524-1004. Costa Consórcios. Cuidar da família é saber investir. Williams Costa pode garantir. HS Consórcios, estabilidade e segurança. Realizar um sonho, investir. Vem prosperar, vem planejar. A melhor decisão pra você ganhar. Costa Consórcios. Solução financeira inteligente. Existem 4 maneiras de você comprar um imóvel. A primeira alternativa é à vista. É um ótimo negócio. O mercado hoje oferece no mínimo 10% de desconto para pagamento à vista. Guarde essa informação. A segunda alternativa é você financiar. O problema é que você compra uma casa financiada e paga 3. A terceira alternativa é você não fazer o consórcio porque demora muito e você fazer o valor de uma parcela mensal de um bem próximo do que você deseja comprar a casa e guardar esse valor todo mês na poupança. O problema é que nos falta disciplina e quantos anos levaria para você juntar o dinheiro desse bem. A quarta alternativa é mais inteligente. É você fazer uma carta de crédito com a Costa Consórcios, corretora autorizada HS Consórcios, e todo mês você está mais perto do teu bem, sem pagar juros. E quando contempla, você ainda tem o desconto de 10% na compra à vista. A tua taxa de 22% passará a ser apenas 12%. Pense nisso.